Porque quanto mais dinheiro tu ganha, mais tu vê onde tu pode gastar. Porque Oportunidades o tem mundo- sobra. Oportunidades tem de sobra. Então, se tu tem, claro, o porquê que tu tá fazendo aquilo, tu não vai se deixar se perder no caminho. Então, tanto por influência, tanto por Instagram, que hoje é muito fácil. Então, hoje, se tu tá passando por alguma dificuldade financeira, talvez até mesmo tuas influências ao teu redor estejam erradas. Por que que tu tá gastando? Ou, nem só hoje em especial, mas lá no passado, quem eram as tuas influências? O que que aconteceu lá? Então, eu tive problemas no meu relacionamento por influências. Daí tu vai pensar, meu Deus, como assim? Exatamente. Por influências de conversas, Isso é de muito forte. pessoas, de... Então, tudo talvez que esteja não alinhado com o que tu acredita, volta pra quem... O ambiente nos O molda. ambiente. O ambiente. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyu Cash, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas sócias de projeto, irmãs da fé, amigas. Sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, devemos viver de forma plena e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, sou mentora de mulheres na área do branding pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Criador. Antes de eu passar para a Roberta e a gente começar o podcast de hoje, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque o episódio de hoje está muito especial, né, Berta? É verdade. É verdade. Hoje a gente vai falar de um assunto tão temido por tantas pessoas, Verdade. especialmente as mulheres, mas tão necessário. E eu tive essa revelação lendo a Mulher de Provérbios 31, que é quem embasou o nosso projeto, Xiaoyu, né? Que finanças é um pilar Com importante. certeza, Finanças necessário. faz parte de um pilar importante. Então, estamos aqui com a Gabi Marquesan. Muito obrigada pela tua agradeço. disponibilidade. Muito obrigada, meninas. É uma honra sempre estar com vocês na mesa. Eu adoro. Aprendo Linda! muito. E eu amo todos os convites que vocês me fazem. Que linda, é verdade. Ela já foi em alguns brunches, né? E super contribui também, mas eu acho lindo, assim, que ela fala, eu aprendi tanto. Que lindo, né? Coração sempre saudável. disposta, sempre E sempre disposta. disposta. E vamos falar hoje, então, aqui sobre um tema importante, né? Finanças, né, Gabi? Porque a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para estar nesse mundo. É um tema que a gente precisa desmistificar. Acho que tu faz isso de uma forma linda também, trazendo muito esse viés comportamental. A gente não vai falar de números aqui necessariamente, Sim. né? Não é para ser chato, né? É para maçante. trazer a questão. Isso, não é para ser maçante, é para ser uma questão comportamental mesmo, para te ajudar, para edificar a tua vida. E é isso, né? Até porque é um tabu muito grande falar sobre dinheiro, né? As pessoas têm uma crença muito grande sobre dinheiro, de que dinheiro é sujo. Principalmente no meio cristão, né? Sim. Principalmente E que no meio muitas cristão. mulheres que nos assistem vêm desse meio, Vêm né? desse Ou meio. estão convergindo para esse meio. Então, acaba, em algum momento tem um conflito ali. Exatamente. Ai, tá, eu tô me posicionando aqui. E como é que vai ficar isso? Então, assim, como se fosse mundos que não pudessem conviver. Conviver. Perfeito. E já puxando o gancho da Gabi, minha contadora maravilhosa, conta pra galera aí como que começou. Tu sempre quis trabalhar com finanças, como que tu viu isso? Quando que iniciou? Olha, esse ano eu tava até conversando com a Dani quando a gente tava vindo pra cá, que em setembro desse ano faz 10 anos que eu estou oficialmente na Marquesã. Legal. Só que eu sinto que eu tô lá a vida inteira. Porque, né, a minha mãe me teve dia 26 de março, uma terça-feira, na outra segunda eu já tava trabalhando. Então, eu sempre estive ali. Então, nunca foi algo que eu tive que aprender do zero. Eu sempre olhei ela, vendo e fazendo e lidando e mexendo. Tanto é que eu chamo ela de Dona Alice, justamente porque ela sempre foi ela que esteve à frente de tudo. E todos os homens, mesmo ela sendo uma mulher
ali sozinha, imagina, nós empreender hoje, já é difícil. Imagina 30 anos atrás a dificuldade que era. E mesmo ela sendo uma E o mulher mercado sozinha, ainda que é bem masculino, que é né? bem masculino, exatamente. Então, todo mundo sempre chamava ela, sim, dona Alice, pode deixar, dona Alice. E daí eu comecei a brincar com ela, sim, dona Alice, pode deixar. E daí, por isso que eu chamo ela de dona Alice, porque todo mundo, seja o pedreiro que cuida das coisas lá de casa, ou o empresário, é sempre, sim, dona Alice, pode deixar. Então, e a minha mãe sempre se baseou muito no dia a dia. Sempre foi o dia a dia o que importa. Tu pode ter milhões de teorias, o que vai valer é o dia a dia, a tua experiência. Legal. Então, eu não sabia que eu queria trabalhar. Na verdade, eu não queria trabalhar com números. Eu não queria trabalhar com a minha mãe. O que aconteceu? Eu saí do colégio e eu decidi que eu ia fazer design de produto. Porque eu era uma pessoa muito criativa. E tu é mesmo. E eu acho lindo. A gente vai falar um pouco melhor sobre, mas tu une esses dois. Exatamente, É legal isso. exatamente. Isso é o que te torna única, né? Exatamente. Só que no design de produto, eu não tinha tanta rotina. Na própria faculdade, eu não conseguia ter muita rotina. E aquilo começava a pesar muito em mim, que é justamente o que eu amo do meu trabalho, que é a rotina. E quando, enfim, eu não conseguia ter a rotina, eu conversei com a minha mãe, eu buscava emprego, também não conseguia na área. Hoje eu vejo que, tipo, foi literalmente uma benção não conseguir emprego naquela área. Deus agindo sempre. E um dia a minha mãe falou, então vem trabalhar na Marquesan, fazendo de secretária, vai organizando as coisas e a gente vai vendo. E uma vez a gente foi almoçar juntas, que a gente sempre almoçava, e ela conversou com a minha Dina que ia vender o escritório. Porque elas eram sócias. Elas eram sócias, elas são sócias até hoje. Minha tia é advogada e minha mãe é contadora. Legal. E ela foi vender, e ela conversou sobre isso. Na hora que ela falou aquilo, eu acho que ela fez de propósito. Dona Alice, muito esperta. Doeu no meu coração, eu fiquei tipo, não é possível, não é possível. Daí eu decidi, a gente teve uma conversa, porque inclusive, a gente também estava conversando sobre isso hoje, do poder da decisão, né? Quando tu decide algo, o quanto decidiu. Se tudo não se realizou ainda, porque talvez tu não tenha decidido aquilo. Perfeito. Então, a gente decidiu juntas que eu iria, sim, assumir a empresa, que eu ia fazer da empresa o projeto da minha vida. E foi. E a minha mãe falou, olha, então eu vou fazer a última cartada na tua educação, na tua história, minha, que foi a compra da primeira sala da onde a gente está hoje. Então, ela fez isso, a gente se mudou. Eu lembro quando a gente se mudou, a gente tinha um faturamento muito pequeno para a estrutura que a gente precisava. E eu falei, não, pode deixar, que a gente vai fazer. E foi assim, daí eu comecei a ver o quanto realmente o dinheiro, ele não era tudo, mas ele era as portas do que podia acontecer. Então, tanto da rotina ser mais leve, quanto da minha mãe ter mais qualidade de vida, quanto da minha Dinda poder, que a minha Dinda é a sócia da minha mãe, que é a minha tia, poder ficarem tranquilas com o futuro. Então, foi aí que as coisas começaram a desenvolver. Isso eu tinha 18, 19 anos. Que legal. E aí tu foi fazer contabilidade. Daí eu fui fazer contabilidade. Eu fui fazer. Olha só. Mas eu não fiz, eu era uma péssima aluna na faculdade. Porque eu não olhava para a faculdade como algo que iria me ensinar o técnico. Porque como eu já trabalhava na área, eu via que o técnico da faculdade, aquela teoria, era muito diferente da prática que eu via no escritório. Também, né? Exatamente. Então, eu já entrei na faculdade vendo que o dia a dia, que o operacional, que a rotina era completamente diferente da teoria. E isso me ajudava a validar o que a minha mãe falava, que Como era... é importante ter a vivência, né? A teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, na faculdade, eu usei a faculdade muito para contatos, para comunicação. Eu tinha alguma coisa, precisa falar com alguém. Deixa que eu vou. Tem que apresentar uma palestra, deixa que eu faço. Então, eu usava para me expressar em tudo. Tanto com os meus colegas, criar boas relações, que eu tenho até hoje, quanto com os meus professores, para criar essas boas relações, quanto para eu me desenvolver, para aprender a falar, para aprender a me comunicar, porque no colégio a gente não aprende isso, né? E foi assim na faculdade inteira. Tanto é que eu passei em todas as cadeiras sempre... Professor, posso fazer um trabalho extra? Estratégica que só ela. Estratégia e a negociação negociação com ele. Então, sempre foi assim, nunca foi algo... E foi muito bom, porque os meus professores até hoje me chamam para fazer trabalhos com eles, justamente por conta dessa relação que a gente criou. Então, Que nunca vi a importante faculdade isso. como A algo... importância dos relacionamentos também, desse viés comportamental, Exatamente. né? Eu falo muito se tu fosse só também. no técnico ali também, porque o técnico já tinha lá fora. Se fosse só no E técnico... o técnico, tu aprende. Sim.
ele não é... Ele é muito fácil hoje de tu aprender algo técnico. Se tu tiver todas as outras bases, se tu tiver boas pessoas pra tu fazer boas perguntas, pra tu ter bons contatos, pra tu ter uma boa dicção, pra tu ter uma boa linguagem, pra tu ter uma boa leitura, o técnico é fácil. Não é? O que é diferente hoje do técnico? As pessoas têm preguiça de ler e-mails. Então, como é que tu vai aprender o técnico se tu tem preguiça de ler um e-mail? Então, aí que é o difícil. Interpretar um texto. Interpretar um texto. Exatamente. Então, isso que é o difícil. Mas o técnico é fácil de aprender. Mas tu vê que a Gabi, contando um pouquinho ali da história dela na questão da faculdade, o quanto é importante, né, tu ter a desenvoltura e de saber o que tu precisa. Né? Ela usou as artimanhas dela ali de ser mais desenvolta na comunicação, né? Pra pensar na frente. Nossa, eu sempre pensar fora da casinha, Exato, pensou no negócio dela desde o início. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade nisso. Entram pra faculdade e querem que a faculdade desenvolva elas. Não. A faculdade forma profissionais. Ela não forma profissionais. Ela forma pessoas que têm mais conhecimento. Mas daí, pra tu conseguir sair dali, fazer dinheiro, fazer uma estrutura, conhecer coisas, não é só tu ter feito a faculdade. Vamos ser bem sinceros, a faculdade forma empregados, né? É verdade. Técnicos, é boa técnica. Empregados. Boa técnica, mas não é o conjunto. A gente faz a faculdade porque a gente precisa do diploma. Verdade, mas a gente se desenvolve ao longo dos cursos que a gente faz, dos relacionamentos que a gente mantém, dos ambientes que a gente frequenta, dos livros. Também ponderar que a Gabi, ela sabia o que ela precisava tirar daquele Exato. curso. Ela tinha a noção de que, olha, eu já tenho a prática que eu tô acompanhando desde o início. Eu vou lá pra ter a técnica e pra ter o diploma. E sabe como é que eu fiz isso? É muito... As pessoas às vezes me perguntam como é que eu lidei com o Instagram, como é que eu lidei com a empresa. E eu sempre olhei pra mim e não pros outros. Perfeito. Eu nunca olhava pros outros, do jeito que o outro tava lidando, ou o que o outro tava fazendo, ou como o meu concorrente lida com tal coisa. Eu nunca. Até porque se tu olhasse, Aquilo tu ia ser mais um escritório do mesmo. E dá aquilo pra ver que a marquesa é diferenciada. Exatamente. E tu ia ser mais um escritório de contabilidade engessado do mesmo. Exatamente. Eu nunca olhei pro que os outros estavam fazendo. Todo mundo falava, faz pesquisa de mercado pra ver como é. Eu ia lá e ficava com uma preguiça. Eu tinha preguiça daquilo. Nunca olhei como as pessoas lidavam, nunca olhei os valores, nunca olhei como que fazia nada. Eu olhava pra mim e pensava, o que eu posso fazer daquilo, como que a gente pode desenvolver. E isso, graças a Deus, tinha minha mãe junto, que ia me guiando com a experiência que nem eu sempre falo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Então, nada vale mais que o tempo. Perfeito. Então, o tempo de experiência, o tempo de conhecer. E a minha mãe sempre foi muito... A minha mãe é muito dura, muito... Os elogios da minha mãe sempre são sutis, mas daí tu já fica... um sutil elogio. Então, ela sempre me guiou da forma muito correta e sem passar a mão na minha cabeça, mas sempre com apoio. Eu sempre digo, eu sempre tive uma casa pra voltar. E era o equilíbrio, é o amor, a correção, né? O equilíbrio, a gente fala muito sobre isso. E eu consigo ver, falando da tua mãe, eu vejo muita tradição na tua mãe. E em ti eu vejo muita inovação. E grandes empresas têm isso. Né? Tem a união da tradição com a inovação. E para se sustentar hoje no mercado e no digital, enfim, tem que ter esses dois. Complementa, tem que ter essa complementação. Muito legal que tu e a tua mãe, vocês se juntaram. E quando eu entrei na Marquesan, a gente estava lidando com um processo de sucessão de uma outra empresa que era a filha entrando na empresa dos pais. Da mesma forma que eu estava entrando na empresa da minha mãe. E foi um caos. Geralmente era. Foi um caos. Tanto é que a menina saiu, né? Teve que sair. Tanto é que a minha mãe pediu pra não ser mais contadora da empresa, porque não queria lidar com aquela pessoa. Porque ela subiu no saltinho, sabe? Não dava. E eu olhava pra aquilo e pensava assim, nossa, isso não tá acontecendo por nada. Aprende que tá vindo algo ali. Então, eu via do jeito que eu não podia lidar. Então, os clientes hoje... A Marquesan fez semana passada 37 anos. E a gente tem clientes que estão há 40 anos com a minha mãe. São muito tempo. E eu cuidava muito para que essa transição não fosse algo que eles ficassem com medo de estar lidando comigo. Ou que eu mudasse as coisas de repente. E eu nunca vou me esquecer de um dos elogios que eu recebi de um cliente nosso. De muitos anos, aqueles clientes que a gente chama da minha mãe. Que ele entrou no escritório e ele falou, Alice, como é bom vir aqui. Sempre tem algo novo. Que legal. E daí eu achei aquilo tão gostoso. Aquele elogio que não é um elogio direto, mas é muito gostoso. E daí eu ficava pensando, nossa,
Sim, sempre tem algo novo. Sempre a gente tá buscando algo melhor, aperfeiçoar, criar, desenvolver. E aquilo pra mim era o que eu olhava. Sempre, vamos sair daqui e vamos pra lá. E até hoje, né? Hoje a gente fala que a gente quer muita paz. Tranquilidade e paz. Mas é sempre olhando pra si e vendo. E o dinheiro é basicamente isso, né? Que legal. É, muito bom. E Gabi, tu falou antes que quando tu entrou nesse universo, tu viu a possibilidade que o dinheiro poderia proporcionar, né? E a gente não pode negligenciar isso, até porque, né, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que a gente vê, que é quem nos inspira no nosso projeto, é uma mulher que a gente vê que era uma boa gestora, né, de recursos. Então, como que tu acha assim, que essa sabedoria pode ser aplicada no nosso dia a dia de forma prática? Como se tornar uma mulher sábia com as finanças? Como tu se tornou? Primeiro, o tempo. Não é do dia pra noite. Não é com um vídeo. Não é com a fala de alguém. Não é do nada. É que tu vai. Muito erro, tentativas, acertos e erros. E eu acho que cada vez mais tu vai aprendendo que todo teste tem uma consequência grande. Acho que hoje a gente fala dentro da Marquesan, dentro da gente, todo teste que tu vai fazer, ele vai gerar uma consequência. E quanto mais tu vai crescendo, mais consequência é esse teste que tu vai fazer. Então, tu não pode fazer testes, tu vai ter sempre que ir tendo mais conhecimento para ir fazendo esses testes com mais consciência. Então, uma das coisas que eu sempre foquei no meu dinheiro, a minha mãe tem outra postura completamente diferente. Se ela tivesse sentada aqui do meu lado, ela ia dizer, não, deixa que eu falo sobre dinheiro. Dona Alice. Lá na Marquesan, a minha mãe sempre cuidou das contas a pagar. Porque ela é bem rígida com as contas a pagar. Ela não gasta se não fizer sentido. E eu sou mais rígida nas contas a receber. A minha mãe trabalha de graça se deixar pra ela. A Gabriela não. Vai cuidando, vai administrando, vai vendo o que precisa e o que não precisa. Então, eu vi que, na verdade, um dos principais erros hoje que as pessoas cometem é trazer dor da empresa para a pessoa física, que é a imprevisibilidade de faturamento. Toda empresa, seja a Apple, seja a Marquesan, seja qualquer empresa do mundo, ela não sabe quanto ela vai faturar no próximo mês. Ela não tem essa consciência de quanto ela vai faturar, porque é imprevisível, faz parte do negócio essa dor da imprevisibilidade. E a pessoa física, sendo sócio, sendo administrador, qualquer uma dessas pessoas, inclusive pessoas que trabalham com vendas, que recebem comissão, elas precisam da previsibilidade de faturamento. Tu precisa saber o quanto tu vai ganhar para conseguir se organizar. Como que tu vai se organizar e colocar que tu quer comprar uma casa? Como é que tu vai fazer isso? Se tu não tiver a consciência do dinheiro que tu tem para o dinheiro que tu pode vir a gastar. Então, esse é o principal hoje que eu vejo de dor geral, assim, sendo empresário, sendo pessoas que trabalham por comissão, sendo pessoas que trabalham com valores que vão modificando ao longo do mês. Então, eu sempre trabalho com as meninas do escritório, que é, o quanto tu recebe é aquilo ali, nunca vai diminuindo aquilo. Mas o quanto tu vai receber a mais, daí tu vai modificando aquelas casinhas. Então, eu sempre tive consciência que o dinheiro ele era uma consequência do que a gente fazia. Ele nunca era um fim, ele era uma consequência, ele nunca era um resultado. Então, eu não vejo, eu não falo. Eu sempre falo para as meninas que seria lindo eu expor os resultados financeiros da Marquesan. Seria maravilhoso eu falar o quanto a gente fatura, o quanto a gente gasta, o quanto a gente lucra. Mas eu vejo que o dinheiro ele é só uma consequência do que tu faz todos os dias. E ele não é o resultado de sucesso. Não é. O resultado de sucesso é tu conseguir fazer as coisas com tranquilidade. A minha mãe ficou doente no início do ano. E eu fiz 29 anos em março. E com 29 anos eu descobri aquela frase que todo mundo falava que eu achava besta, que é o que importa é ter saúde. E eu não entendia o porquê que as pessoas falavam isso. Tipo, quando vão dar parabéns, sabe? O que importa é ter saúde, o resto a gente corre atrás. E eu sempre achava aquela frase meio besta. Tipo, tá. Tipo, ok. E a minha mãe ficou doente, ela foi internada. E eu pensava assim, meu Deus, quanto que eu preciso pagar pra tirar minha mãe daqui? Sabe? Tipo assim, precisa fazer alguma coisa. Não dava, o que importava realmente era ter saúde. E nenhum dinheiro do mundo poderia fazer aquela situação, porque era questão de saúde. Então, não tinha o que fazer. Só esperar o tempo. E eu pensava aquilo, meu Deus, realmente o dinheiro ele é só uma consequência. Mas tu ter aquilo como uma possibilidade de poder te tirar daquelas situações é o que traz a tranquilidade depois. Então, ele é uma consequência e ele é uma consequência da tua tranquilidade também. Ele é uma consequência do teu bom trabalho, uma consequência do arroz e feijão todos os dias. Ele é uma consequência da tua construção, mas ele é apenas uma consequência.
No meio. No meio. Ele é um Perfeito. conforto. Ele é um E conforto. eu vejo a mulher, tipo, lidando com o dinheiro dessa forma. É um meio pra quê? Pra ela cumprir o propósito dela, é um meio pra ela proporcionar bem-estar pra família dela, né? Então, é isso. E a gente precisa desmistificar o dinheiro e olhar pro dinheiro como é o que ele é, uma Exatamente. ferramenta, Exato. né? O dinheiro não pode ser visto como uma coisa suja, como as pessoas olham muitas vezes, né? Eu sempre digo, o dinheiro, ele potencializa o que tu tem de bom ou de ruim. É verdade. Então, o dinheiro não transforma as pessoas. Ele potencializa aquilo que tu carrega, de positivo ou negativo. E tem muito isso também E sobre a essas questão. inseguranças. Exatamente, sobre as inseguranças. Tá, e já que a gente tá falando da mulher de Provérbios, né? Nós viemos somos cristãs, né? E a gente eu vejo muito de que existe uma dificuldade muito grande de a gente enxergar o dinheiro com uma forma positiva, né? Então, por que tu acredita que as finanças ainda elas são um tabu nesse meio? Acho que as pessoas ainda enxergam o dinheiro, né? Principalmente na igreja, como se fosse uma coisa ruim, negativa. Eu vejo que as pessoas ainda não enxergam o que é o dinheiro. Eu vejo que elas veem outras coisas. O que tu tem, o que tu deixa de ter, onde tu vai, onde tu deixa de ir, o que tu faz. Eu vejo que as pessoas hoje, elas são muito mais voltadas. Eu tenho uma história que é muito triste, mas que é uma coisa que me mexe muito e que me mexeu durante muito tempo. E eu conto pra todo mundo que eu conheço pessoas que têm Range Rovers, mas não têm um plano de saúde e vão pra fila do SUS com Range Rover. Isso é clássico. Pra mim, Ai, Deus, me só dói tu. o coração. Porque eu fico assim, gente, aonde que os valores inverteram tanto? O que aconteceu aqui? Então eu vejo que o dinheiro, ele é um tabu, não pelo dinheiro em si, não pela espécie, como se tu tivesse um monte do dinheiro aqui. Eu vejo que o dinheiro é um tabu e ele sempre vai ser, até a gente mudar tudo isso, pela estética de tudo. Sim. Pela estética de tu ter ou tu deixar de ter, pela estética de onde tu vai ou onde tu deixa de ir. Então, no momento em que essa é a vantagem, que tu se fecha na tua bolha e tu vê o que é importante pra ti, tu para de olhar para os outros e o que é importante para os outros ou como ele deixa de ser. Daí tu consegue entender o que realmente é o dinheiro. Então, eu tenho pessoas que faturam milhões por mês e gastam milhões por mês. Então, nunca vai importar o quanto tu ganhou de dinheiro, mas sim o quanto tu gastou e aonde tu gastou. Porque não tem problema tu gastar milhões se aquilo fizer sentido e for uma coisa lógica, se não for uma coisa de impulso. Inclusive, tem um estudo que já faz comparação ao impulso de compras, a compulsidade de fazer compras, de gastar, com o uso de drogas. O vício é o mesmo. E principalmente agora na área digital, mesmo. comprar pelo aplicativo, Exatamente. chegar os recebidos em casa, eu acho que isso gera tanta dopamina, né? Exatamente. Então as pessoas, elas deixaram de entender o que é o dinheiro para entender o que é esse mundo de status, de luxúria, de tu mostrar coisas que não tem tanto valor pra ti. E eu acho que as pessoas se perderam tanto nesse meio tempo, que eu acho que o que mais importa é tu voltar, tu olhar o que é importante pra ti, o que tu realmente quer, o que tu realmente faz sentido pra tua vida, o que tu busca, e daí tu vai entender o que é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência, e ele é uma consequência de tudo, da tua tranquilidade, da tua paz, do teu conforto, mas também uma consequência dos atos que tu teve. Então, se hoje tu tá passando por dificuldade financeira, ok, não é hoje, é o passado. O que aconteceu no passado pra tu ter isso? E se hoje tu tem dinheiro, que eu sempre falo pra minha mãe, se hoje tem dinheiro, o que a gente fez no passado pra hoje ter? Porque não foi em 6 meses, não foi em 2 meses, não foi em 1 mês. Foi consequências do passado. O que no passado tu fez pra ter ou pra deixar de ter? Então, se no passado a gente trabalhou 12 horas direto e não gastava nada, ficou, sei lá, 3 anos sem ir no shopping comprar uma blusinha, foi por isso que hoje tem, por isso que hoje a gente pode, por isso que hoje a gente constrói. Então, se no passado a minha mãe não tinha dinheiro pra comer e hoje ela tem, foi porque ela deixou, foi o trabalho duro dela e sem perder o propósito, que era tranquilidade. Outra tranquilidade. Perfeito. Ou seja, a importância de saber os teus valores, os teus princípios e não se comparar e não olhar pro lado. Exato. Né? E isso é pra tudo, é pro dinheiro, é pra tudo. Porque eu vejo muita gente julgando os outros e no meio cristão também tem isso, né? Ah, porque fulaninho faz assado, fulaninho faz... Para de olhar pro outro e julgar ele, vive o teu propósito, vive, né? Então a gente precisa desmistificar o dinheiro nisso porque
Tudo bem se tem pessoas que usam dinheiro de forma errada, pra status, pra, enfim, de forma suja. Mas usa tu dinheiro de forma boa, né? Então é muito de olhar pra si e saber a tua identidade, o teu real valor, os teus princípios, né? Então... entender também da onde tu tá, da onde tu veio. Né? Da onde a dona Alice veio, o que ela passou lá, né? E ela conseguiu transmitir isso pra ti, né? E é bem importante tu falar sobre essa questão, porque a gente realmente acha que vai sair de uma situação ruim em 2 meses. Mas quanto tempo tu levou pra chegar ali? É que nem a perda de peso. É exatamente isso. Que nem a perda de peso. Quanto tempo demorou pra chegar no sobrepeso? Tu não vai, em uma semana, voltar, perder tudo aquilo, ou adquirir um patrimônio do nada. Eu acredito que realmente Deus, ele faz as coisas assim muito do nada, mas ele sempre fala sobre administrar bem. Né, a lei do ter uma boa administração, e isso vem muito do equilíbrio. Né? E aí eu te pergunto, o que pra ti seria então, e como equilibrar isso pra tu não ser tão, eu não vou comprar nenhuma blusinha, mas eu também vou gastar muito, vou comprar todas as blusinhas da loja. Tem um equilíbrio pra ti? Nossa, polêmica. Eu não acredito. O equilíbrio entre a avareza e a negligência, né? E a responsabilidade. Eu não acredito hoje em equilíbrio. Eu acho que tudo o que a gente fez, tudo que eu fiz na minha vida, e tudo que a minha mãe fez na vida dela, e tudo que a gente fez na vida da Marquesã, foi sem equilíbrio. Não teve equilíbrio, teve acordos. Teve o acordo de... Eu lembro, tava conversando com a Dani, inclusive, quando a gente tava vindo pra cá, quando eu fazia mentorias financeiras, eu parei de prestar os serviços de mentoria financeira, porque eu entendi que finanças pessoais é muito mais pessoal do que sobre finanças. Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir, até porque não é o meu know-how, lidar com situações emocionais, que muitas vezes impactam as finanças, e que eu não conseguia mais lidar com aquela situação, tava me sugando como um todo, então eu parei naquele momento. E eu lembro... Não era psicóloga. Eu não era psicóloga, exatamente. Eu tinha casos muito assustadores. Que loucura, não. Que as pessoas não entendiam. Nem crenças, do tipo, a pessoa ter 12 carros e não querer vender. Mas aí não consegue pagar um plano de saúde, entendeu? 12 carros. Quem é que precisa de 12 carros? Mas tudo bem. Vamos ser polêmicas. Voltando. Então, o equilíbrio, ele nunca existiu, porque a gente fazia acordos. Então, eu nunca vou me esquecer que quando eu fazia a mentoria, eu trabalhava das 7h30 da manhã às 10h30 da noite. Todos os dias. Todos os dias. Durante 3 anos eu trabalhei 7h30 da manhã às 10h30 da noite. De segunda a sexta. Todos os dias. Sábado eu trabalhava até às 6. Das 8 às 6. Das 8 às 6. Isso me custou muita coisa. Muita coisa. Mas hoje eu sei que o resultado disso foi a tranquilidade que a gente tem hoje. Então eu sei tudo o que hoje, aquele sacrifício gigantesco me fazia. Eu perdi muita saúde, eu engordei, eu quase perdi meu relacionamento, eu tive muitos problemas de estresse por conta daquilo, mas eu sei que hoje a gente construiu coisas muito, muito incríveis e duradouras e constantes e que vão perpetuar por muitos anos e quiçá para sempre, por conta daquele período que eu me doei 100% para aquilo. Então, eu não vejo que existe um equilíbrio 100%, existe um acordo. Então, eu fiz acordo com a minha mãe, fiz acordo com o meu namorado, eu fiz acordo com a empresa, do tipo, eu vou me dedicar 100% agora. Depois eu vou ajustar o resto. Eu sei que muitas pessoas pretendem fazer a tudo 50-50. O resultado vem, mas ele vem um pouquinho mais devagar. Então, eu preferi fazer 100%, e depois ajustando as coisas. Hoje eu vejo, eu tenho 29 anos e eu poder fazer coisas com 29 anos que a minha mãe demorou 50 para conquistar, tudo bem, ela conquistou com 50 e eu conquistei com 29, mas hoje ter a tranquilidade de fazer as coisas com calma, não precisar mais aquela afobação do dinheiro, não precisar mais aquela pressão de tudo, é muito confortante. Então, eu acho que o equilíbrio ele nunca vai existir. Eu acho que vai entender os momentos que tu tá. Então, acho que tem momentos que tu vai precisar se dedicar mais à tua casa, ao teu relacionamento, como... spoiler... vocês sabem que eu passei por um período do relacionamento que eu precisei me dedicar mais àquilo. E foi depois da nossa conversa que eu voltei pro meu eixo. Vamos lá, vamos nos dedicar. E eu me dediquei mais, abri mão do trabalho. Então, tu tem 24 horas no dia. 12 que tu vai precisar estar descansando. Então, o resto vai ser um desequilíbrio.
Mas daí tu vai equilibrando com o que vai fazendo. Então, Acordos. Então, o segredo são os acordos. Se é uma pessoa naturalmente mais avarenta, vamos fazer um acordo aí com a sua mulher de desfrutar mais, né? Exatamente. Pra não incorrer no erro de ficar avarenta a vida inteira, porque não compensa, tem que desfrutar. E se tu acordar do tipo, olha, esse momento eu preciso trabalhar mais. Com o teu marido, com o teu namorado, eu preciso trabalhar mais. Eu vou estar menos em casa agora. Mas é pra gente conquistar aquilo ali. Topa? Perfeito. Topo. Se for alguém mais irresponsável, vamos fazer um acordo de ficar mais responsável, de ficar mais na linha por um tempo. Exatamente. Mas é justamente esses acordos, mas a importância de se conhecer. Claro. A importância de se conhecer primeiro, identificar o teu perfil, identificar o teu padrão, né? E realmente sempre tentar buscar o eixo, né? O eixo que tu falou, não é o equilíbrio, é o eixo, né? Porque é isso que deve... Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Ele diz que não existe equilíbrio. Pra quem não existe estabilidade nem equilíbrio, né? Exato, ele sempre fala que em algum momento vai ter desequilíbrio. Ou seja, tem que estar vigilante o tempo todo. Né? E tu vai fazer concessões na tua vida, ou tu vai fazer concessão na tua saúde, ou tu vai fazer concessão com a tua família. De alguma forma, tu vai ter que abrir mão pra atingir esse objetivo que tu quer. Com certeza. Mas a importância, até para finanças, do autoconhecimento, né? Não, e identificar qual é o teu calo, onde dói, qual é o teu ponto fraco, né? E a comunicação, né? Porque de tudo aqui, o que pesou muito pra mim do que ela falou foi o acordo. O acordo, ele não pode ser feito só... Ela acordo não sai caro. Claro. Ela precisou comunicar pro namorado, ela precisou comunicar pra mãe, ela precisou... Tudo, porque a gente não vive só. Então, as pessoas acham assim, por exemplo, eu vou ganhar um monte, vou trabalhar um monte. Tu é casada. Tu não fala isso pro teu marido, pro teu namorado. Tu simplesmente começa a trabalhar um monte. Teu relacionamento... Não tem alinhamento de expectativa nenhuma. Não sabe por quê. Não sabe por quê. Até pra quem precisa de ajuda. Tipo, é uma pessoa compulsiva por compra. Só que procura ajuda, comunica que você precisa. Se tu não sabe o porquê que tu tá fazendo aquilo, o dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora, gente. Se tu não sabe o porquê... Eu tinha claro na minha cabeça que eu queria trabalhar, que eu queria ganhar muito dinheiro. Mas que eu queria, depois, parar. Não era algo que eu fazia pra ganhar dinheiro. Não, eu tinha o objetivo de... Eu preciso fazer... Eu sempre falava, pagar a dívida com a minha mãe. Que foi de tudo que ela me deu, de tudo que ela que me proporcionou a vida inteira. Eu queria deixar ela confortável, eu queria deixar ela segura, eu queria que ela pudesse descansar, eu queria que ela pudesse... hoje a minha mãe tem 66 anos, eu quero que ela se sinta... Se eu partir agora, Deus me livre, mas se eu partir, eu sei que a Gabriela tá bem, eu sei que eu tô bem, eu sei que tá tudo alinhado. Eu queria muito que a minha mãe tivesse essa tranquilidade, aquela confiança que ela tem em mim. Legal. Então eu queria aquilo. O meu propósito era que a minha mãe tivesse confiança em mim em tudo. Tanto que eu ia gerenciar a empresa muito bem, tanto que eu ia me manter muito bem, tanto que eu ia ser feliz, que é sempre que ela disse. Então eu queria aquilo. Se eu não soubesse o que eu queria, eu teria gasto dinheiro com qualquer coisa. Porque quanto mais dinheiro tu ganha, mais tu vê onde tu pode gastar. Porque oportunidades tem de sobra. Oportunidades tem de sobra. Então, se tu tem, claro, o porquê que tu tá fazendo aquilo, tu não vai se deixar se perder no caminho. Então, tanto por influência, tanto por Instagram, que hoje é muito fácil. Então, hoje, se tu tá passando por alguma dificuldade financeira, talvez até mesmo tuas influências ao teu redor estejam erradas. Por que tu tá gastando? Ou, nem só hoje em especial, mas lá no passado, quem eram as tuas influências? O que aconteceu lá? Então, eu tive problemas no meu relacionamento por influências. Daí tu vai pensar, meu Deus, como assim? Exatamente. Por influências de conversas, de pessoas, de... Então, tudo talvez que esteja não alinhado com o que tu acredita, volta pra quem... O ambiente nos molda. O ambiente. Dá uma Seja o ambiente nisso. Até do Instagram, de tu olhando ali no Instagram e tu vendo E eu vejo muito mulheres que são compulsivas por comprar, por gastar o tempo todo, porque elas buscam sempre fora. É preencher um vazio, né? E aí, às vezes, tu pode até ter um propósito ali, tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero guardar dinheiro, mas tu te deixa levar muitas vezes, porque somos, principalmente nós mulheres, né? Somos emocionais. A gente compra muitas vezes, a Beta, para lidar com a questão da consultoria de imagem e estilo, a gente vê mulheres comprando por impulso. Total. Porque... se conhecer, sem... Não, e compro, tô feliz, comprei. Tô triste, tô feliz. Emagreci, comprei. Sabe? Engordei, vou comprar. As pessoas ficam chocadas quando eu falo, se tu olhar meu guarda-roupa,
é muito enxuto. Uhum. Eu sou zero consumista, mas zero. E as pessoas acham que pra eu lidar com moda, com aparência, com Tu tem que roupa... ser É consumista, saber né? comprar, é investir. saber comprar e ser muito confortável na própria pele. E olha que, se tu não se autoconhecesse, o quanto aquelas pessoas falando aquilo iria te moldar Aham. nas suas Exato. ações. Influenciado. Influenciar. Perfeito. Então, não, eu trabalho com isso, vou ter que comprar. Nossa, perfeito. Então, é muito de tu se autoconhecer. E eu acho que o processo de autoconhecimento, ele não é... vou ficar aqui quietinha me autoconhecendo para depois ir pro mundo. Não, ele é um processo que vai acontecendo com o tempo. Então, se eu fosse olhar meu cartão de crédito há um tempo atrás, talvez hoje eu ia ficar muito chateada comigo. De ter gastado o que eu devo ter gasto com coisas que não precisava. Mas hoje eu não gasto. E hoje eu gasto, que nem hoje eu fui abastecer o carro com a minha Dinda, e ela me perguntou, quanto que deu? Eu falei, não faço a menor ideia. Nem olhei. E daí ela, porque tu não olhou? Eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Tipo, essa coisa eu sei que eu vou ter que pagar. Essa coisa eu sei que eu tenho que fazer. Eu não vou não abastecer o carro. Eu preciso abastecer o carro. Então, coisas que realmente fazem sentido e são algo que o melhor pra ti, tu não tem o que fazer, tu vai ter que gastar. Exato. Então, o que é o diferente? Se eu for gastar com coisas que não fazem sentido. Então, se eu fosse ter um carro que não fazia sentido pra mim, se eu fosse ter algo que realmente não Perfeito. fosse algo meu, mas que Perfeito. fosse algo por diversos N motivos que eu possa ter, como que nem uma vez me perguntaram, por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso? Porque eu não quero. Só por isso. Não tem motivo nenhum. Só porque eu não quero, só porque eu não tô afim. E eu acho que é importante a gente entender quem a gente é e como a gente tá sempre em constante volta, em constante cuidar com quem tu anda, cuidar com quem tu vai falar algumas coisas. E eu acho muito importante tu cuidar quem tu segue no Instagram. Como que tu Sim. segue aquela pessoa no Instagram? Por que tu segue aquela pessoa no Instagram? O quanto o Instagram nos molda. Vocês não viram o surto agora da cerâmica fria? Não. Não. O meu Instagram Eu tô vendo o todo surto agora do Exposed das marcas de luxo. Sim, Das sim. bolsas de luxo. Ó, eu não vi isso. Pra te ver a diferença. Tu viu? Mas o meu Instagram o tempo inteiro que é isso? cerâmica fria. Que é uma cerâmica que tu compra naquelas casas de artesanato, Aham. bem simples. E tu faz os moldezinhos de cerâmica, tipo cafezinho, coisinha de Aham. cerâmica. O meu Instagram é só isso. E eu tô fazendo o quê? Louca por cerâmica fria. Ah, Então, assim, O algoritmo, quanto né? Exatamente. O quanto aquilo nos molda. Entendi. Eu não sei se Sim. na pandemia vocês eram as loucas dos vinhos, mas eu era. A pandemia, pra mim, foi vinho. Eu nem gostava tanto de vinho. Comecei só com vinho, por causa do Instagram. Então, Olha só. aquilo o tempo inteiro fica nos moldando. Esse é muito humilde pra dizer, não, eu não sou influenciável. Não, não, Tu é. existe. não Tu seja é. tão arrogante, qualquer um está. Somos pode, qualquer momento todos cair. Sim, influenciáveis. somos Sim, todos, perfeito. Não tem. E falando, Gabi, de E então não tem de... problema a gente ser influenciável com coisas Sim, boas. Sim. Perfeito. O Isso. problema são as coisas ruins, o problema são os hábitos ruins, o problema são as coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Perfeito. E já que a gente tá falando disso, tem alguma mulher que tu se inspira? E ainda aprofundando mais, assim, tu costuma observar nessas mulheres que tu se inspira alguns hábitos prósperos? Sim. O primeiro é a minha mãe, obviamente, é a que pessoa que legal. mais me inspira no mundo, porque ela é muito forte. Nada abala minha mãe. Ai, gente, quero A minha conhecer mãe, essa mulher. deixa eu te contar, minha mãe bateu o carro e, na verdade, uma menina bateu o carro nela. Bateu o carro, enfim, minha mãe tava errada, mas tudo bem. Ok. E a minha mãe bateu o carro e depois de um tempo, ela entrou no escritório e falou: a pessoa bateu no meu carro, só passou o número do seguro, o seguro resolveu. Dona disse assim, prática. Daí, daqui a pouco chegou uma cartinha que a mulher tava processando minha mãe. Porque, segundo ela teve que andar de Uber, mas se ela tivesse pedido pro seguro, o seguro tinha pago. Ela só não pediu, o seguro não teve como bola de cristal, tava estragada, né? E daí, eu nunca vou esquecer que no processo ela botou assim, que a minha mãe bateu o carro e a guria ficou muito desesperada. Inclusive, no processo ela colocou que perdeu uma correntinha do desespero que ela teve. A gente só foi um encostão, mas tudo Gente, bem. eu, tipo, minha Aham. vida acabou. Só foi um encostão, tá? Tava até numa rua de paralelepípedo, mas tudo bem. E daí, ela falou no processo que a minha mãe baixou o vidro e foi passar um batom. Essa é a minha mãe. Ela podia estar no pior coisa do mundo, ela baixou o vidro, ela ia sair do carro. O que ela faz quando sai do carro? Passa um gloss. Gente, Baixou o vidro e passou o batom. Então, a dona Alice é pleníssima. Nada abala ela. Então, eu acho que essa é a principal inspiração.
podem surtar. Eu fico mal comigo mesma quando eu me descontrolo. Porque eu acho que quando eu fico muito irritada, quando a gente tem vontade de chorar, eu só choro quando eu tô brava. Então, eu fico muito estressada quando eu choro. Então, isso me descontrola. Não gosto. A Dona Alice é uma fortaleza, nada bala. E não é nada bala para os outros. Ela não abala pra ela mesmo. Ela é não assim. se estressa. Não se estressa. Ah, tudo bem, resolva. Basicamente isso. Ela é a minha principal inspiração. E eu acho que mulheres que... Eu vejo que é um hábito muito recorrente em pessoas que têm uma boa administração financeira, é quando os homens cuidam da grana, da casa. Ui, polêmica! Eu sei. Nossa, pergunta de casamento. Não, e eu com aquela dor no coração. Mas sei. eu concordo com a Gabi nisso. É que nós temos tantas responsabilidades, tantos pesos, tantas... Eu não vou cuidar da conta de luz. Não vou. E eu não tô falando nem o homem pagar, tá? Não é isso. É o homem administrar as contas. Sim, não importa que, de repente, quem tá botando naquele momento mais espécie. Exatamente. Número, mas... Não é sobre o dinheiro em si, sobre o valor do dinheiro, mas sim sobre a administração da casa. Do dinheiro da casa. Eu acho que aquela responsabilidade, aquele peso, aquele ver do, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, vou pagar essa conta. O Gabriel às vezes me fala, hoje tem que pagar, não sei, não quero saber. Problema teu. Problema teu. Não faço a menor ideia o que tem que pagar agora. Então, eu já tenho que cuidar, e seria muito mais lógico eu cuidar. Sim. Mas eu não cuido. É até contraintuitivo, Exatamente. né? Se a gente for falar, né? Durante muito tempo fui eu que cuidava. Eu que falava, a gente tem um apartamento que tá alugado. Que cansativo, né, gente? É muito Por cansativo. favor. É muito cansativo. E tu já tem trocentas coisas pra administrar. E ainda mais se tu é empresária. Tu tem a tua empresa pra administrar, que tu já tem que vestir aquele ar mais forte. Exatamente. Eu não quero cuidar daquilo em casa. Então, eu vejo que as mulheres que conseguem administrar as coisas delas, quando elas têm, e eu acho que as contas do casal, eles são as contas do casal, mas tu também tem as tuas contas, a tua administração, os teus gastos, é quando se sai o melhor equilíbrio. Porque quando tem as contas do casal, tu vai se obrigar a comunicar sobre dinheiro. E as pessoas não falam. Legal. E tudo que tu não fala... Casais não falam sobre não dinheiro. falam sobre dinheiro. E tem verdade. tanta gente que o homem vive a bolha dele, a mulher vive Nossa, a... demais. Mas não divide a mesma cama. Mas, tipo, o Exatamente. dinheiro não não. falamos O meu sobre. dinheiro, o teu dinheiro. estranho Nossa, isso. Eu conheci muito. uma pessoa... Eu não consigo. Pra mim é uma conta que não fecha essa, Eu entendeu? conheci uma pessoa que dividia o ml do shampoo com o marido. E fazia um cálculo Gente. de quanto Existe. um ia gastar. Existe porque eu discipulo mulheres e tem muitas mulheres com essas dores. Eu fico, Jesus E o homem amado. cobra, tá? Meio a meio delas. Tem. Cobra- Aí que tá. Tem cobra. homens que cobram, tipo assim, olha, Isso pra O mim é a aluguel maior deu isso, A red flag mulher da se vida. permitir se colocar nesse lugar, né? Nossa, pra mim isso daí é o fim da picada. O fim de tudo. Fim de tudo. Tudo. Não. Não. E eu não tô nem falando sobre o dinheiro, sobre Sim. o valor. Não é sobre Mas é quem sobre a ganha atitude, não é mais sobre ou quem ganha mais, menos. quem ganha É mais, o quem ganha menos. comportamento. É o comportamento daquela pessoa. É o ato daquela pessoa, é o gesto daquela pessoa. Então, ele cuidar das contas da casa para a mulher ter espaço mental, espaço de proteção, para daí sim ela ir à frente e talvez errar tanto nas suas finanças, mas tendo a segurança de que a base está estruturada e principalmente ter a conversa sobre dinheiro, porque se tu conversa sobre dinheiro de uma forma leve com a pessoa que está do teu lado, tu vai conseguir falar com uma amiga, tu vai conseguir falar com teus pais, tu vai conseguir falar com talvez tua psicóloga, não sei. sim. Mas se tu não conversa com a pessoa que tá do teu lado, tu não vai conseguir falar sobre dinheiro com mais ninguém. Com mais perfeito. ninguém. Então, tu precisa conversar com pessoas mais próximas, pra daí sim conseguir ouvir e conversar sobre dinheiro. Não é tu concordar 100% com uma pessoa fala, mas sim tu ouvir opiniões diferentes, tu saber sobre coisas diferentes, pra daí vendo com o teu autoconhecimento o que faz sentido pra ti ou não. Porque não adianta a gente dar uma planilha. Por isso que planilha financeira não funciona pra todo mundo. Então, porque não é uma coisa certa, uma coisa padrão, algo organizado. O que é o único padrão que tem na vida? Tu precisa gastar menos que tu ganha. Pronto. Esse é o único padrão. É verdade. O resto é tudo variável. Sim. Tudo vai depender. Olha como é parecido com a nutrição, porque para emagrecer é Aham. déficit calórico. Aham. Deu. Ponto. É isso. Não importa se é cetogênica, se é a low carb, se é sei lá o quê. É déficit calórico. Não tem Exatamente. atalho. Exatamente. E o quanto a nutrição também tem a ver com os teus
outros hábitos. Não é só sobre a comida, mas é sobre tudo que tá acontecendo ao teu redor. Então, eu sempre digo que o problema financeiro, ele normalmente pode ser um reflexo de outro problema. Pode ser um relacionamento que não tá tão legal, a família que tá te sugando um pouco mais do que tu espera, nãos que pode ser que tu não saiba dizer ainda. Falta de limites. Falta de limites. Então, talvez o reflexo financeiro, a consequência financeira está muito ligada ao teu dia a dia, ao hábito, à rotina, a tua falta de entender o que tu tá fazendo, a falta de tu entender pra onde tu vai, pra onde tu quer ir. Então, o dinheiro, eu sempre olho pra ele por uma consequência. Então, se tu tem dinheiro hoje, é uma consequência do que tu fez. Se tu não tem, é uma consequência do que tu não fez. Tu só vai mudar isso no momento que tu entender o que tu fez pra chegar nessa consequência. Daí tu muda. Sim. Se tu tem dinheiro, como é que tu não vai ter dinheiro? Mudando os hábitos que tu teve para ter o dinheiro. Como é que tu vai mudar o fato de tu não ter dinheiro hoje? Mudando os hábitos que tu fez para não ter dinheiro. É só isso. Perfeito. Perfeito. Tá, então, voltando ao assunto só dos casais aí. Por que tu acha que é um tabu para as pessoas falarem sobre dinheiro? Mulheres falarem com seus maridos sobre dinheiro? Mulheres falarem com o marido sobre dinheiro. Eu acho que elas não entendem que não é sobre o valor. Não é sobre o dinheiro que tu tem, não é sobre os 1.000, 2.000, 3.000, não é sobre o dinheiro, mas é sobre todos os outros atos que estão ali ao redor do dinheiro. É sobre o relacionamento como um todo. Eu acho que mulheres que hoje não conseguem conversar com os seus maridos, com seus... Eu e o Gabriel, gente, a gente tá juntos há 8 anos. A gente comprou nosso primeiro apartamento quando a gente tinha 1 ano e meio de namoro. Então, imagina, 1 ano e meio de namoro, a primeira coisa que eu fiz, vamos comprar um apartamento. E a minha sogra ficava, tá louca? Vocês vão se separar daqui a pouquinho? Vocês têm 20 anos? A gente era muito novo. E eu falei, não, a gente vai comprar, porque é um negócio, a gente vai juntar, a gente tá juntando forças, a gente vai comprar. E nunca foi algo que a gente teve dificuldade de falar sobre dinheiro, justamente porque ele estava alinhado com o que a gente queria pra nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas deixam de falar sobre dinheiro porque elas pensam que falar sobre dinheiro é falar sobre valores de dinheiro. E não é sobre valores. Não é sobre o quanto tem ou quanto deixa de ter. Mas é sobre como o teu tu valor não tá age. naquilo. Exatamente. Exato. E as pessoas estão muito mais preocupadas. O dinheiro é só um número. Exatamente. Exatamente isso. O dinheiro é só um número. É só um número. E o Gabriel sempre soube administrar bem, assim, que nem tu, desde o início. Ele aprendeu comigo, mas ele sempre foi... O Gabriel é muito ouvinte. Ele quer sempre aprender. Observador. Ele é observador. Ele é muito calmo, eu já sou... É o equilíbrio, né, gente? E o Gabriel é muito calmo. E ele sempre soube que ele precisava... aprender com isso, tanto é que eu aprendo com ele todos os dias sobre a área dele, e ele aprende muito comigo sobre essa área. Então, ele disse, quando a gente comprou o segundo apartamento, ele disse assim, olha, eu não entendi nada que tu tá fazendo, mas eu confio em ti. E eu vou fazer. E porque ele não entendeu o negócio que eu tava fazendo, porque foi um negócio um pouco diferente do que a gente tinha feito da primeira vez. E ele não entendeu. E eu também, confesso que eu não entendia tanto. Eu falei pra minha mãe, tô certa? E ela falou, tá certa, vai. E daí eu fui. Sim. Então ele falou, não entendi nada, mas eu confio em ti. E ele administra, e ele que cuida, ele que fala com a nossa inquilina do outro apartamento. Então, ele que cuida disso pra gente conseguir ter mais tranquilidade. Então, às vezes, quando ele vem falar pra mim da conta de luz, não sei, Gabriel, não quero saber. É tu que cuida dessas coisas. Então, acho que a gente conversar sobre o dinheiro desde o começo, mesmo que fosse só um namorado, foi essencial pra hoje a gente conseguir falar sobre grana sem problema nenhum. As famosas conversas Perfeito. difíceis e o alinhamento de objetivos, tem de né? mulher que espera casar pra enfrentar essa realidade, aí Não. fica mais difícil mesmo, né? E aí nem Não tem sabe se o marido vai mudar a cabeça ou Geralmente não, não, né? tá preso numa pessoa que pensa completamente diferente. Ou até eu me lembro uma vez que eu sentei com a Gabi pra chorar as pitangas pra ela, né? E falei sobre isso, ela pegou e falou exatamente sobre isso. Tá, mas o gasto é por quê? Tu tem que parar de... Porque eu fui com a planilha, né? Eu quero uma planilha. A Gabi tá antes de fazer a planilha. Tu tem que entender por que tu tá gastando isso. Por que tu tá fazendo isso? Quais são os teus atos, os teus hábitos com o dinheiro, antes de tu pensar, de fato, no valor do dinheiro, o número do dinheiro. No número. Mas por que tu tá comprando? Por que vocês fazem isso? Por que Sim. vocês fazem aquilo? Porque desde o início a gente já tava fazendo as finanças do casal.
E como é importante a gente ter pessoas assim também que falem sobre isso de uma forma única, né? Desmistificar aquela questão de ser, é da mulher, é do homem, é do casal. É do casal. É Sempre. unidade, gente. Sempre eu não foi consigo assim. entender a separação que fazem. Eu também não. É coisa que eu julgo. Eu não, mas é verdade, porque eu vejo que isso realmente é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de falar sobre dinheiro entre o casal. Tem mulheres que escondem as compras que fazem do marido. Eu acho horrível esses memes. Eu acho horrível. Sabe? Eu fico assim, gente. Eu acho que tem meme que não deveria existir. Até porque muitas vezes o homem consegue ganhar mais dinheiro porque a mulher tá ali no alicerce, segurando todo o restante. Exatamente. É um trabalho em equipe, no final das contas. Exato. É um trabalho em equipe. É tu estar no mesmo barco e tu entender isso. Sobre a mesma missão. Tu entender. E tu entender que tu precisa alinhar expectativas de falar pra onde vocês vão. Não uma competição, mas... Porque eu vejo as pessoas competindo hoje entre relacionamentos que não faz sentido nenhum. Então, eu não vejo... as pessoas me perguntam muito, como é que vocês dividem as contas? Não existe divisão de contas. Existe o dinheiro do casal. Claro que existe a nossa individualidade, porque ele precisa lidar com o dinheiro dele, eu preciso lidar com o meu dinheiro, na nossa individualidade. E existe o dinheiro do casal, que é o dinheiro das nossas viagens, que é o dinheiro das nossas compras de casa, que é o dinheiro de tudo. Então, existe aquilo, mas existe também o ponto que precisa existir uma conversa. Se tu não conversar, tu não sai pra lugar nenhum. Perfeito. Nossa, isso realmente é um comportamento de uma mentalidade muito próspera. Todos os casais prósperos que eu vejo, que eu admiro, têm esse comportamento. E sabe que, vou dar uma dica. Muito legal. Pra mulheres que não conseguem conversar com homens. Botem eles pra ler. Porque os homens, muitas vezes, eles não sabem conversar, porque eles não têm palavras. Eles não sabem dialogar, eles não conversar. Eles foram ensinados desde pequeno a não falar com amiguinhos sobre a coisa. Se um homem tá com um problema no casamento e um amigo pergunta, ele vai, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, O casamento tá... A esposa pode estar grávida, tá tudo ótimo. Não, nem conta, nem fala. Porque eles não... E a gente conversa, e a gente ouve a amiga, e a gente escuta o que pode ser de pró e de contra. A gente escuta tudo. A mulher sabe dialogar, sabe conversar, tem linguagem pra isso. E o homem não tem. E o repertório. Repertório. E o Gabriel também não tinha. E daí a gente conversou, ele começou a ler, a gente começou a ler os mesmos livros, a gente começou a conversar. Então, eram duas pessoas de 22, 23 anos que queriam construir algo e que não sabiam como. E a gente foi conversando, e eu acho que a leitura pra ele foi essencial pra ele ter diálogo, e pra ter conversa, e pra ter argumento, e pra ter palavras que ele nem conhecia, e agora ele conhece, sabe? Que os homens são mais resolutivos também, né? Tem mais isso. Os são homens... mais práticos também. Exato, né? a praticidade é maior, e as mulheres são mais emocionais. Gabi, como que tu vê, assim, por exemplo, tu consegue associar, a má gestão do tempo com a má gestão do dinheiro? Com certeza. Porque isso é uma dúvida muito recorrente das nossas ouvintes, das pessoas que nos acompanham, né? Existe liga uma coisa na outra? Essa má gestão do teu tempo com a má gestão do teu dinheiro? Com certeza. Eu acho que a má gestão do tempo e a má gestão do dinheiro, eles têm mesma origem, que é falta de prioridades. Tu só vai ter uma má gestão do teu tempo se tu não tiver claro quais são as tuas prioridades. E a Dani, que trabalha comigo, que inclusive cuida hoje dos nossos processos de escritório, ela sabe exatamente, ela sempre falou para as meninas, qual que é a prioridade? Se tu não souber a tua prioridade, tu não sabe gerir teu tempo. Tu não sabe organizar. E a mesma coisa com o dinheiro. Se tu não souber as tuas prioridades, tu não vai conseguir gerir o teu dinheiro. Então, a primeira coisa é tu entender quais são as tuas prioridades. Olha que demais. No episódio anterior, com a Vanessa Lino, a gente falou sobre hábitos, rotina e estilo de vida. E ela falou muito sobre prioridades. Sobre isso, né? Finanças. Tipo, tá tudo interligado, né? No final das contas. Tudo. Tudo é autoconhecimento, né? Tudo é autoconhecimento. Sim. Que legal. E vai eu lá puxar o gancho, né? Aquela nossa conversa lá no início, quando a gente sentou a primeira vez pra conversar. Mas pra quem tá querendo iniciar, sabe? Quem tá querendo se organizar, mudar a questão financeira. Tá, tu já disse, ter prioridade. Mas e depois? Antes disso. Contrato de marketing. Contrato de marketing, não. Antes disso, então. Antes disso. Acho que nem bons, mas um bom mentor. No meu caso, foi a minha mãe. Não seria absolutamente nada se não fosse a minha mãe.
A minha mãe me guiando, a minha mãe me puxando a orelha. E quem foi a mentora dela? Só fazendo esse A adendo. mentora da minha mãe foi a vida. Gente. Foi as surras da vida. Foi literalmente isso. Foi ela ter... Imagina, hoje a minha mãe foi viajar. Hoje é véspera de feriado. E ela foi viajar pra cidade onde ela saiu. E hoje a cidade tem 1.500 habitantes e não tem asfalto. Então vocês imaginem, há 60 anos atrás, como é que era essa cidade. Gente. E imagina uma mulher sozinha, que engravidou e ficou sozinha, fazer tudo que ela fez. Na verdade, Surreal. verdadeira, É surreal. A minha mãe também, surreal. ela era contadora, ela foi a primeira mulher contadora, eu acho, da cidadezinha, que tinha Aham. 5.000 habitantes, que ela morava, e ela engravidou trabalhando na prefeitura. Então, assim, eu fico imaginando, ela tava me contando, eu engravidei agora, eu tava contando pra ela, e ela contando os rolês dela grávida, eu falo, gente, A gente é muito eu não imagino passar privilegiada. pela metade disso. Mesmo Muito, assim. infinitamente. E mesmo assim a gente reclama. É. Exatamente, a gente é infinitamente. Então, a minha mãe foi minha mentora. Foi, lindo. ela nunca me elogiou, assim. Minha mãe me elogia com o maior elogio A que ela linguagem me de deu. amor dela A é linguagem de amor diferente. dela é diferente. Mas é que ela não me elogia porque ela sabe que eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com elogios e nem com críticas. Estou trabalhando isso em mim. Porque o elogio me sobe e a crítica me derruba. Então, hoje, Aham. muito menos do que antes. Sim. E eu sei que esse é uma das minhas grandes defeitos. Então, eu nunca Legal li pensar isso. e eu nunca li e nunca soube sobre nada. Eu não gosto quando as pessoas falam, porque eu gosto de estar 100% centrado no que eu tenho que fazer. Perfeito. Basicamente isso. E a minha mãe sempre soube lidar, eu sempre soube isso em mim. Então ela sempre, olha, nunca vou te elogiar. E só que os elogios dela são muito sutis. Ela fala assim, a Gabriela movimenta a vida. Eu fico, meu Deus, que coisa mais linda. Pra ti, você conhecia! Eu movimento a vida, eu fico honrada. Então eu acho que tu ter uma boa pessoa do teu lado, um bom guia do teu lado, pra falar das coisas boas e das coisas ruins e te conhecer. E essa boa pessoa ter um bom conhecimento sobre ti, pra conseguir puxar a orelha na hora que tem que puxar e te dar um colo na hora que tu tem que dar, eu acho que é o principal. É o amor e a correção, Porque né? porque tu não vai saber as tuas prioridades se tu não tiver um bom mentor, talvez. E um bom mentor talvez seja uma boa terapia, um bom amigo, Perfeito, olha só. uma conversa com teus pais, não sei, não precisa ser tua mãe, porque eu sei que tem muitas pessoas que hoje ainda não conseguem ter essa relação. Sim. E pode ser um amigo. Pode ser aquele amigo. Eu sempre falo pra Ju, que é minha amiga que trabalha comigo, que ela é minha alma gêmea. Porque eu converso sobre absolutamente tudo com ela, sem problema nenhum. E ela sempre me guia, sempre me puxa, sempre diz: não, vamos por esse caminho, vamos por outro caminho. Choro e ela não julga. Fico braba e ela não julga. Eu acho que isso é maravilhoso. E talvez uma alma gêmea seja uma amiga, que é diferente de outras coisas. Então, acho que tu ter um bom mentor, seja ele quem for, um bom mentor, aquele que quer o teu bem, acima de tudo. E acima de qualquer coisa, é o principal. Pra tu conhecer as tuas prioridades e tu conhecer quais são. Olha a importância muito de bom. pessoas. Ah. Num mundo tão... Números... Pessoas. E É tudo coisas, sobre né? pessoas. E coisas. Números e coisas. coisas. E números para adquirir coisas, e para ter coisas, e para ter status. E, na Nossa. verdade, a gente tá falando aqui sobre pessoas, sobre ter pessoas. Eu posso falar com tranquilidade hoje, eu tinha meu pai, Aham. mas é o meu marido hoje. O Lucas é aquela pessoa que me dá um puxão, que me empurra, sabe? Que, na verdade, desde o início, né? Nossa relação foi muito assim. E é muito bom também, às vezes, ouvir vocês falando, a convidada, né? E dar aquela... Tá, tô no caminho certo, tô no caminho certo. Eu tenho esse mentor, graças a Deus. Que legal, que legal. E, Gabi, assim, pra gente ir finalizando, o que hoje é indispensável pra ti? Ai, hoje é minha rotina. Eu amo a minha rotina. Rotina da amo. liberdade, né? Ai, pior que a minha rotina é mais intensa hoje. É muito estranho isso, é muito legal isso também. Porque quando tu tem a liberdade de ter tua rotina, hoje eu poderia ter uma rotina muito mais leve do que eu tenho. Só que eu amo muito ela. Eu amo muito. Eu acordo hoje super cedo, eu acordo 4:30 da manhã. Eu poderia acordar super tarde, sair do escritório mais cedo, fazer o que mas eu amo tanto ter aquela rotina, ter aquele equilíbrio e ter... aquilo me deixa muito feliz. Ah, que Eu legal. adoro. Eu lembro que uma vez tu falou pra mim... tu falou pra mim, não. Tu falou no Instagram.
foi pra mim também. Que era 7 da manhã e tu já tinha lavado a louça. E eu pensei assim, meu Deus, isso é tão bom, né? É muito bom. É Tu encontra muito propósito bom. nisso, Tava propósito na tão rotina. bom. A tua casa está organizada, tá cheirosa, 7 da manhã. É muito gostoso. Então, eu gosto muito da minha rotina. Eu acho que Que sem legal. ela... Tanto é que, muito louco, né? Quando a gente viaja, a gente segue a mesma rotina de quando a gente não tá viajando. Eu acompanho, né? Eu acompanho a minha contadora, mas eu adoro. Ela é um exemplo pra mim na questão de rotina, demais, assim. E às vezes eu falo, teve uma vez que tu falou assim, sobre o cheirinho da tua casa. É tão bom estar no corredor e sentir o cheiro. Eu quero isso também. São os pequenos prazeres, né? Isso que dá sentido à vida, os pequenos prazeres. O cheiro da minha casa no corredor, eu fico assim... É bom sair, mas é tão bom voltar, né? Muito bom, né? É encontrar propósito, é sobre isso. Encontrar propósito na rotina, ressignificar isso. Tem gente que hoje olha pra rotina com um bicho de 7 papão, né? Tem pavor. Como é que pode, de né? rotina. Gente, pelo Mas eu amor de confesso Deus. que eu era essa pessoa. Antigamente, dizia assim, eu odeio rotina. Porque tu não tem o entendimento do que é a rotina. Padrão. Mas é que tu não tem. tem. Tu não gosta. Não, e não é nem isso. Tu não tem o entendimento do que a rotina, ela não vai te aprisionar. Ela vai te dar liberdade. E as pessoas, quando elas conseguem... Hoje eu consigo olhar pra isso e ter esse entendimento de que a rotina, pra mim, ela me dá liberdade pra eu poder fazer o que eu quiser. Ela não tá me aprisionando. Encontrar prazeres também ali nos pequenos, né, fazeres. Exato. Muda tudo. Um dos jargão que tem lá é manhãs calmas e tardes, que daí tu vai trabalhar, né? Pontuadas, né? Alguma coisa assim. E, na verdade, tu vai ver que a rotina dela da manhã calma é 4 horas da manhã, e aí é leitura, é lavar, daqui a pouco ela tá fazendo um bolo, já não e aí tá indo... Porque ela encontrou calmaria nisso. Porque ela as pessoas acham que uma vida calma é ficar no muito sofá. Deus me livre, uma vida assim. Imagina viver uma vida Netflix. Não. Sem Tem gente que acha que isso é propósito. descansar. Não, pelo Sem amor propósito. de Deus. Pelo Tu amor de Deus. acorda e Mas fica eu no acho mesmo que dia. uma das coisas que mudou 100% a minha rotina foi no dia que eu descobri que eu era muito teimosa. Porque eu queria fazer as mesmas coisas sem resultado. E daí eu via que a constância é diferente de teimosia. Então, tu ter constância em algo é tu ficar constantemente avaliando se aquilo tá fazendo sentido Sim. e tá te dando resultado. Então, hoje eu tenho uma rotina que eu amo porque aquilo me dá resultado. Perfeito. Porque se aquilo não tivesse me dando resultado, não, volta, vamos recapitular. O que tá acontecendo? Não é porque tu gosta daquilo que tu vai manter aquilo. Vamos ser adultos. Que a gente faz coisa que não gosta. Exato. Né? Então, se aquilo não tá te dando resultado, volta, recapitula, vê o que faz sentido. Daí tu reavalia se tu vai mudar algo ou não. Porque eu conheço pessoas que estão há 15 anos na mesma rotina que amam, no Sem mesmo resultado. lugar. Só que não dá resultado, né? Então não tem porquê. Então não tem porquê. Não adianta tu amar a tua rotina se não te dá resultado. Tem que ser funcional, né? Tem que ser funcional. Então, tu tem que ver que a constância é diferente da teimosia. Perfeito. Então, ter constância é tu avaliar teus resultados e depois, basicamente, a alimentação é a mesma coisa, né? Exato, Então, tudo perfeito. conecta. Ai, que papo gostoso, Sim, né? é muito bom. Dinheiro pode ser leve, pode ser gostoso Pode. também falar. E a Porque gente não tá aqui aprende falando tanto. sobre números. É Exato. verdade, é isso. A gente tá falando sobre propósito no final das Porque contas. número é só um É. número. Verdade, Gabi. E o conselho que tu daria pra Gabi? Lá atrás. Ai, um conselho. É. Não para, Gabriela. É sempre assim, Não continua, para. não para. Continua. Os conselhos são sempre esses. E é muito engraçado, porque a minha mãe queria muito que eu parasse. A minha mãe achava que eu ia enlouquecer. Mas, e hoje ela fala, que bom que tu não parou. Olha Nossa. só. Porque ela ficava preocupada. Eu, no meio imagina, 2022, ainda a gente tava no meio da pandemia, e eu tava saindo, e eu tinha muito medo de ir pro hospital, obviamente, né? Minha mãe, imagina, vai pegar alguma coisa, levar alguma coisa pra Sim. casa, Deus me livre. E eu comecei a ficar doente. Eu tive paniculite mesentérica. Nossa. Que é um negócio que dá uma dor de barriga aqui, que parece que Apêndice. apêndice, que o apêndice tá ali. E eu tava com muita dor. A minha mãe tirou uma foto minha, trabalhando, e mandou pra médica, e que é médica há anos, por isso a constância das pessoas também é tão importante na vida. E falou, a Gabriela tá doente, porque ela tá com não sei o que, vou pegar ela no escritório e levar pro hospital. A médica foi até o escritório, me botou dentro do carro dela e me levou pro hospital. E eu realmente tava com a paniculite, no caso, né? Sim. E eu fico pensando que eu não queria parar por nada. Por nada, porque eu tinha aquele propósito muito claro. E eu sabia daquilo, e eu não ter parado, tipo, cara, aguenta mais um pouco, bora. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Então eu fiquei doente, mas eu sabia que, tá bom, é só alguém tentando falar alguma coisa, mas bora.
Então, assim, bom. eu não parava E tem por gente nada. que para por bem menos. Nossa, Muito menos. eu tava no hospital assim, ó. Claro, não recomendo que a pessoa faça isso, tá, gente? Ninguém precisa ficar doente. Mas eu sabia muito claro que eu queria aquilo. Então eu queria muito, muito, muito que a minha mãe tivesse tranquilidade. Isso pra mim, hoje, ela sair do escritório e cuidar das plantas dela. Tão Que bom, legal. tão bom. Isso mostra, Gabi, que tem um porquê muito claro. É, Vale a pena, compensa, né? É. E a colheita é certa. é colheita certa. Né? Se tu faz o certo, não tem como tu Perfeito. colher errado. Que Perfeito. legal, É, que muito legal. bom. E um livro que mudou a tua vida? Podendo ser de finanças ou não? Ai, um livro que mudou minha vida. Que mudou minha vida, de Falou verdade. que gosta de ler, que tu leu Não, o muito. livro Não, que ela mudou leu a minha muito. vida, que foi quando eu realmente entendi que eu precisava começar a ler, porque eu tenho dislexia. Então, ler, falar, nunca foi algo fácil. Olha só. Nunca. Eu tenho dislexia e sempre foi um desafio gigantesco eu ler. Eu fazer direito hoje é uma coisa que, meu Deus do céu, jamais imaginei que eu ia conseguir. Então, tanto é que quando eu entrei na faculdade, falaram que eu nunca teria me formado. Falaram, inclusive, que eu ia ser garçonete. Não Olha só. desmerecendo quem é garçonete, por favor. Sim, Mas sim. ninguém sonha em Sim, acredito, falaram de forma pejorativa, pejorativa, Sim. exatamente. Então, eu ter dislexia e conseguir ler e ler muito hoje é um desafio. Eu Aham. falar é um desafio. né? Olha só. Então, porque as palavras são difíceis. Eu Sim. confundo as palavras. Eu tenho que lembrar, não. Ditado, então eu vou errar todos. Vou errar todos, não sei mais. Mas o livro que realmente fez eu entender que aquilo podia mudar foi um livro que talvez as pessoas já tenham lido, que é o Do Mil ao Milhão, que foi o que mudou 100%, que é do Thiago Mil ao Nigro. Milhão. Do Thiago Nigro. É, que eu entendi. Ai, que Cara, legal. aqui tem conteúdo. Eu preciso entender. Mas tem vários, né? Tem uma Uhum. biblioteca Aham. no escritório que ainda tem livros fechados que eu ainda não consegui ler todos. Ah, que Mas eu amo legal. ler. Hoje eu amo Gente, ler. Que papo gostoso, Muito né? bom, muito Foi verdade. muito bom. Obrigada, Gabi, pela Ai, tua eu que disponibilidade. agradeço, Sempre Obrigada, com esse Gabi. carinho que tu tem pelo Shauil. Ai, eu amo. Realmente a Nós gente tem um por ti. propósito muito grande e é aquilo que Deus fala, né? Ele fala que eu não uno pessoas, eu uno propósito. Então, muito Muito feliz bom. de poder contar com o teu propósito no nosso propósito e adorei E é papo sobre de isso, hoje. né? Falar sobre E dinheiro. se você aí em casa gostou, comenta aqui, deixa suas dúvidas, que depois a gente compartilha com a Gabi. Nós queremos muito, muito te ouvir. Pra gente é muito importante, afinal, isso é pra vocês. Tá bom? É isso? Isso, meninas. Até mais, até o próximo. Tchau! Tchau.